Prezados alunos, vamos iniciar a apresentação aí do último tópico dessa grande introdução à análise do comércio internacional e do desenvolvimento econômico, as relações entre a expansão do comércio internacional e a contribuição ou não para a aceleração do desenvolvimento econômico. Tá? O que eu quero fazer na aula de hoje, tá, é partir, tá, do final da aula passada, tá, e procurar responder ou dar algumas respostas, tá, e complementar as respostas que a gente já apresentou na aula passada, tá, sobre essa diferença, tá, entre o que ocorreu com economias nacionais do leste europeu, tá, que deram um salto na complexidade econômica, como a gente mostrou na aula passada, tá, pelo índice de complexidade econômica, pela mudança na pauta de exportação, tá, e de outro lado, tá, o que aconteceu com economias da América Latina, tá, tendo como exemplo o Brasil. Tá, e o que a gente pode se situar, tá, é o que a literatura coloca, tá, que ficou preso, tá, na renda média, um país de renda média com grandes dificuldades de dar o salto. Tá? Então vamos continuar usando o exemplo, a comparação entre o leste europeu, tá, principalmente com a Coreia do Sul, e os países da América Latina, principalmente Brasil. Tá? O que a gente viu na aula passada, tá, a partir do texto do Paulo Gala, do Dominique Hartmann e de outros, tá, que a visão tradicional coloca, bom, o problema é um problema de produtividade e de remuneração da mão de obra. Tá? No caso dos países da América Latina, tá, a mão de obra é muito cara, tá, maior que a produtividade, e isso dá um problema de competitividade. Tá? Bom, isso é uma visão muito tradicional, tá, baseada numa microeconomia neoclássica. Tá? Bom, a gente está está seguindo uma linha mais estruturalista, ou seja, que se preocupa, tá, com a formação da estrutura produtiva e como essa estrutura produtiva se expressa tendo, tá, competitividade no comércio internacional, tá, e essa competitividade no comércio internacional sendo, tá, avaliada, tá, pelo indicador do índice de complexidade econômica. Por isso que a gente está se baseando muito nessa noção de complexidade econômica e no índice de complexidade econômica. Tá? Bom, os textos que a gente está seguindo, os posts do Paulo Gala, tá, que se utiliza muito da ideia de complexidade, do índice de complexidade, tá, eles mostram essa diferença entre a trajetória das economias nacionais do leste asiático, tá, e da América Latina. Tá, e como que eles explicam essa diferença. E colocaram um resumo da bibliografia que coloca, olha, são vários fatores que estão influenciando essa trajetória diferente, tá? E nesses fatores multidimensionais, tá? Que vão colocar, olha, alguns países conseguiram dar o upgrade, o leapfrogging, tá? Do grande salto, tá? Pulando da renda média para uma renda mais elevada,
tá? Que eles colocam que são vários fatores, entre eles uma combinação entre forças estatais e mercado orientando as empresas privadas, ou seja, tanto os sinais de mercado quanto as indicações de política econômica. Tá? Olha, isso ocorreu tanto no leste asiático, tanto nos países da América Latina. Tá? Bom, por que nos países asiáticos deu resultados mais positivos do que nos países da América Latina? Tá? É isso que eu também quero aprofundar. Outros autores colocam, bom, houve políticas industriais. Sim, tá? Mas políticas industriais diferentes, tanto nos países do leste asiático quanto nos países da América Latina. O Brasil fez muita política industrial. Tá? Bom, tá? Os preços macroeconômicos, principalmente a taxa de câmbio, tá? Foi diferenciada. Tá? Os problemas macroeconômicos, como inflação, tá? Obrigaram a uma relação, tá? Entre taxa de câmbio, tá? Aqueles problemas macroeconômicos diferentes. Sim, tá? A economia brasileira, por exemplo, se utilizou a taxa de câmbio, tá? Em alguns momentos sobrevalorizada, como uma âncora, tá? Para segurar os preços internos, dado que a economia brasileira passou aí por um longo período de inflação alta, e para baixar a inflação alta precisava, tá? De uma taxa de câmbio sobrevalorizada para baratear as importações, tá? E isso atrasou também o incentivo às exportações. Tá? Mais um item. Tá? Uma forte interação entre empresas nacionais, tá? E empresas multinacionais. Sim, a economia brasileira também teve, tá? Tem uma grande presença de empresas multinacionais, assim como no leste europeu. Por que essa relação foi diferente? Temos que também entender, tá, que houve um processo histórico que fez com que essas relações entre empresas multinacionais, empresas privadas nacionais e empresas estatais fossem diferentes. Tá? E, por fim, quer dizer, políticas de inovação. Tá? Isso ocorreu, tá? Nos dois blocos econômicos. Por que num bloco deu mais certo e no outro bloco não deu tão certo? Também não vamos dizer que deu errado, não deu tão certo. Bom, então por isso que eu acho que a gente tem que aprofundar, tá? O processo histórico que levou, tá, a essa combinação de fatores, tá, que deu mais sucesso numa região do que numa outra região. Tá? Por isso é importante, tá, seguir um artigo, tá, que é o artigo do Gabriel Palma, tá, apesar de ser desde 2004, mas ele dá uma ideia importante, tá, que é o processo histórico. Olha, tiveram estratégias de desenvolvimento, de industrialização, de inserção, tá, na economia internacional diferentes. Tá? E aí a gente tem que ir por causa dessa estratégia, tá, diferente de industrialização, de desenvolvimento do mercado interno e da integração à economia internacional, tá? É que a gente tem que entender como aqueles fatores multidimensionais, tá, foram
se diferenciando, tá, dando mais sucesso num bloco regional do que no outro bloco regional. Então, vamos seguir, tá, essa visão do Gabriel Palma, tá, que é um texto, um capítulo de um livro, tá, dado aí as dificuldades de disponibilizar bibliografia para vocês, principalmente bibliografia que não está disponível na internet, tá? Fica como uma bibliografia recomendada, sendo que a bibliografia básica, tá, vamos ficar com a coletânea de posts, tá, que eu reuni e disponibilizei na página da disciplina no Moodle, tá, que eu acho que 3 ou 4 posts, tá, que relaciona complexidade econômica, desenvolvimento econômico e América Latina, tá? E eu acho que dá uma boa visão dessa trajetória diferenciada entre o leste asiático e as economias da América Latina. Tá? Bom, quais são as diferenças, tá, de trajetória histórica que a gente pode colocar? Tá? Bom, o que a gente tem no pós-Segunda Guerra Mundial, tá, o auge do regime de Bretton Woods, tá, foi todo um apoio também ao desenvolvimento das economias, tá, chamadas subdesenvolvidas. Tá? Basta ver que não basta um indicador que foi criado a CEPAL, como um órgão da ONU, tá? Comissão Econômica para a América Latina, para pensar o desenvolvimento da América Latina, que deu grandes contribuições aí para qual seria a trajetória de desenvolvimento da América Latina. Quer dizer, houve também, um pensamento sobre como elevar o desenvolvimento econômico, tá, no pós-guerra, tá, como reconstruir a economia internacional e construir o desenvolvimento de economias nacionais, tá, em várias regiões. Tá. Infelizmente, a África é o continente, não esquecido, mas com grandes problemas aí de dar esse salto no desenvolvimento. Tá? Vamos nos concentrar mais no que aconteceu com a América Latina e o leste asiático. Tá? E o que a gente teve foram a ideia, tá, que ainda é forte na economia, que é desenvolvimento é industrialização. A base econômica, a base produtiva, tá, é a industrialização. Tá? Isso porque é a ideia, tá, que eu compartilho, tá, que a indústria dá produtividade. Tá? A agropecuária dá os alimentos, a indústria dá produtividade e produtos, tá? E os serviços, tá, dão o acesso desses produtos à demanda e dá emprego. Tá? Se pegar qualquer estatística de contabilidade nacional, tá? O grande setor que gera mais valor agregado e que gera mais emprego, tá, é o setor de serviços, mas o setor de serviços está sempre utilizando produtos industriais. Tá? Um avião, tá, faz vários voos. Tá? Cada voo é um serviço, tá, feito pelo produto industrial avião. Então, quer dizer, ele está dando produtividade para a economia, para realizar vários serviços
de qualidade que pode ser comprado até muito caro. Tá? Bom, então o que houve no pós-Segunda Guerra foram estratégias de desenvolvimento baseadas na industrialização. Tá? O que a gente vai ver, tá? Essas estratégias de desenvolvimento, tá? Foram a industrialização por substituição de importações gradativas, tá? Tanto para a América Latina quanto para o leste asiático. A grande diferença é que o leste asiático, tá? Passou rapidamente, fez uma transição muito mais rápida, tá? De industrialização por substituição de importação para uma industrialização, tá? Após um período, tá? De instalação de sua indústria orientada para a exportação. Tá? Enquanto na América Latina, no Brasil, talvez o maior e melhor exemplo, tá? O que se teve é uma industrialização voltada para o mercado interno, tá? Com suas grandes vantagens. A economia brasileira aí, tá? Tem um amplo setor produtivo, tá? É uma economia relativamente fechada, tá? Se a gente comparar aí o volume de exportação e importação da economia brasileira com outras economias do leste asiático, a economia brasileira, tá? Tem um volume de importação e de exportação e importação que é a metade do que acontece com a Coreia do Sul, e a gente sabe a diferença do tamanho territorial do Brasil e da Coreia do Sul. Tá? Então, houve estratégias de industrialização inicialmente iguais, mas no segundo passo já se diferenciam. Tá? Houve, portanto, tá? Uma capacidade de reação diferente às crises da economia internacional, tá? Principalmente a crise da dívida externa, tá? E as condicionalidades impostas pelos organismos internacionais. Tá? E houve também uma diferença quando a chamada globalização produtiva, financeira, comercial, tá? Se ampliou, tá? A partir da década de 90, tá? As formações de cadeias regionais, tá? Também se diferenciou. Tá? A integração regional na América Latina, do Mercosul, é pequena em relação às integrações da comunidade europeia, do México com os Estados Unidos e com o Canadá, e com os países do leste asiático. Então, a integração à economia internacional, tá? Nesse período recente que a gente está chamando de globalização produtiva, também foi diferenciado. Tá? Em termos, tá, de uma linha do tempo, aí, desde do pós-guerra até o contemporâneo, os dias de hoje, tá? É que eu coloquei nesse slide, tá? Procurando colocar, tá, as fases e principalmente diferenciar a trajetória, tá, dos países do leste asiático, que estão na parte de cima do slide, e dos países da América Latina, que estão na parte de baixo, colocando como referência Coreia do Sul e Brasil. Tá? Estou colocando que no início da industrialização, tá, aí as datas elas não estão muito corretas, porque esse processo também no slide ele está com separações. É um processo contínuo, com mudanças graduais. Tá? Bom, o que a gente tem, tá, é que no pós-guerra,
tá? Até a década de 70 a gente tem a aceleração do desenvolvimento através da industrialização, tá? E uma industrialização por substituição de importações. Tá? As importações aqui abasteciam o mercado interno, tá? Financiado por exportações primárias, tá? E o que se tem é um avanço da produção interna para abastecer o mercado interno através de uma produção industrial que paulatinamente vai substituindo importações. Tá? Depois a gente vai ver todo o processo de substituição de importações, é um processo também de mudança na pauta de importações, tá? Passa a produzir produtos industriais de consumo, bens de consumo não duráveis e alguns duráveis, e exige também importação, tá? de bens de capital, pagamento de tecnologia, tá? Entrada de empresas multinacionais, integração de multinacionais com empresas nacionais. Tá? O grande ponto aí que a gente já está diferenciando, tá? Creio que estou colocando aí já final da década de 70 e década de 80, tá? Creio que aí já tem uma divergência nas estratégias de desenvolvimento e de integração à economia internacional. Tá? Quando a gente pode colocar que as economias do leste asiático, tá? Continuam o seu processo de industrialização, tá? Mas abrindo os seus, incentivando a sua produção, tá? Para exportação, tá? Verificando, querendo competitividade, tá? Da sua produção interna, tá? Para o mercado internacional. Tá? Isso se chama, tá? Pela literatura, tá? Uma industrialização orientada para exportação, tá? Export-led growth, tá? A exportação que puxa o desenvolvimento, tá? Enquanto que a gente tem na economia brasileira, principalmente, tá? É um aprofundamento da industrialização por substituição de importação. Tá? Ou seja, o processo de substituição de importação se aprofunda, se espalha inicialmente, na sua primeira fase, tá? Em bens de consumo. Tá? Nessa segunda fase, tá? Que a gente está chamando de aprofundamento, ele passa para, tá? o bens de capital, tá? Que vão gerar as máquinas para a produção de bens de consumo, tá? A ampliação da infraestrutura industrial, aí a necessidade aí de grandes investimentos em energia, seja energia elétrica, que o Brasil fez, tá? E também em prospecção de petróleo, descoberta de novos poços de petróleo, tá? Dado aí o início aí da crise do petróleo na década de 70. Tá? Então aí a gente já tem uma divergência, tá? nas estratégias de desenvolvimento dos dois blocos, tá? Que, tá? Na década de 80 e 90, onde a gente já tem, tá? A crise da dívida externa, tá? Que vai, tá? Afetar em muito a economia brasileira na década de 80, tá? Bom, e vai exigir, tá?
um esforço exportador sem ter uma capacidade, uma tradição de exportação, enquanto os países do leste asiático já estão passando para uma outra fase, né, muito mais complexa, produzindo e exportando produtos industriais mais complexos, enquanto a economia brasileira, por causa da crise da dívida externa, vai ter que fazer uma abertura comercial assimétrica, muito mais das exportações do que das importações, tá? Aí nessa década de 80 para a década de 90. Então, aí chegando na fase final, que a gente está colocando esses 30 anos, aí de 1990 a 2020, tá? Uma inserção na globalização produtiva, financeira, comercial, tá? Completamente diferente, tá? E tá? Uma formação de cadeias regionais de produção e de valor, tá? Completamente diferente da inserção que os países da América Latina vão fazer. Tá? Essa diferença, ou seja, a formação de cadeia regional de valor dentro da dinâmica que a literatura chama dos patos voadores, tá? Vou procurar explicar isso mais adiante, tá? É uma inserção completamente diferente na economia internacional, tá? Do que os países da América Latina, que continuam muito dependentes, tá? De exportação de produtos primários, tá? E conseguiram, como a economia brasileira, que é uma economia industrializada, que tem um setor industrial amplo, mas a exportação de produtos industriais complexo é difícil, consegue se inserir mais na exportação de produtos pouco complexos, tá? E o que a gente vai ver, e já viu na aula passada, tá? A Coreia do Sul tem uma inserção muito mais dinâmica e uma exportação de produtos muito mais complexos. Tá? Então, é essa trajetória histórica diferenciada que é importante a gente entender, que fez com que aqueles fatores multidimensionais, a relação entre políticas industriais e empresas privadas, sinais de mercado, sinais de política industrial, relação entre empresas nacionais e empresas multinacionais fosse diferente. Tá? Não é só ter os fatores, mas como esses fatores também se relacionam. E se relacionam dentro de uma trajetória histórica que a gente tem que conhecer, e é isso que eu quero apresentar para vocês. Tá? Bom, como vocês viram em formação econômica do Brasil, economia brasileira contemporânea, tá? O processo de industrialização ele se inicia, tá? Com um processo de substituição de importações, a produção nacional vai substituindo as importações, tá? E por isso que precisa de uma estrutura de alfandegária, tá? De proteger a indústria infante, tá? E de permitir as importações necessárias para a instalação dessa indústria. Então, precisa ter a importação de bens de capital, tá? De insumos mais sofisticados necessários para essa indústria que está nascendo. Essa indústria começa a produzir a produção interna para o mercado interno, e essa indústria deve ser protegida, e as importações de produtos essenciais para essa substituição de importações devem ser
incentivadas sem barreiras alfandegárias. Tá? Bom, a gente viu também, a gente sabe que essa industrialização foi feita com um chamado tripé econômico, tá? Empresas multinacionais entraram e se beneficiaram também da proteção da produção interna dirigida para o mercado internacional. Tá? Quer dizer, houve negociações diferenciadas, tá? de divisão da estrutura produtiva, de se estabelecer uma relação insumo-produto entre empresas multinacionais, empresas privadas e empresas estatais. Né? Isso, espero que vocês tenham estudado bem em economia brasileira contemporânea, como se forma essa combinação da estrutura produtiva entre esses capitais privados, multinacional, nacional e empresas estatais, tá? E como se deu também as mudanças na pauta de importação. Tá? Quer dizer, o Mário Henrique Simonsen tinha uma grande frase que é: para substituir importações é preciso fazer importações. A Maria Conceição Tavares, naquele texto clássico do auge e declínio, tá, do processo de substituição de importação, também coloca isso como que a pauta de importações ela tem que ir se alterando à medida que a estrutura produtiva interna também vai se diversificando. E, portanto, para substituir importações é preciso haver importações, é preciso ter receita de exportação, tá, para financiar essas importações. Tá? No primeiro momento, tinha que continuar tendo as exportações de produtos primários, tá, para dar os dólares necessários para as importações de bens de capital necessário para a substituição de importação. Isso é caracterizado como uma primeira fase até o final da década de 60, início da década de 70. Tá? Bom, a partir da década de 70, aí que eu quero diferenciar as duas estratégias do bloco das economias do leste asiático e do bloco dos países da América Latina. Tá? Bom, no bloco asiático o que a gente tem, quer dizer, é que essa industrialização, quer dizer, que completa a sua primeira fase de substituição de importação, de produção para o mercado interno, no bloco asiático, tá? Há uma política industrial, há uma exigência das multinacionais que entraram, das empresas nacionais que receberam subsídio, tá? De começar a exportar. Tá? Então, após essa primeira fase de industrialização, tá? Continuando ainda com uma dependência de importações, tá? O que houve no leste asiático, tá? É uma industrialização que tinha completado sua primeira fase. A segunda fase foi uma exigência que essas indústrias estabelecidas, tá, tivessem competitividade no mercado internacional, tá, que tivessem exportações. Então iam se desenvolver aquelas que se mostrassem competitivas no mercado internacional. Então elas seriam voltadas tanto para o mercado interno quanto para exportação. Um processo diferente, tá, na década de 70, tá, foi o que aconteceu com as economias da América Latina
E o grande exemplo é a economia brasileira. Tá? E aí a gente tem um texto clássico, que se tornou clássico pela qualidade, tá? do Antônio Barro de Castro, tá? Num livro que ele chama A Economia Brasileira em Marcha Forçada. Tá? Ou seja, a própria crise do petróleo, tá? Ao invés de impor uma paralisação no processo de substituição de importação, dado que naquela época havia uma grande dependência do petróleo da economia brasileira, tá? Não, tá? Houve a decisão, tá? De se aprofundar o processo de substituição de importações, tá? Ampliar a infraestrutura, a produção interna de insumos básicos, naquela industrialização baseada, tá, que eu chamo de industrialização fordista, tá, baseado ainda não no paradigma mecânico, tá, o carro-chefe sendo o automóvel. Tá. Bom, aprofundar o processo de substituição de importação, tá, na produção de bens de capital, tá? Produzir os altos fornos das empresas siderúrgicas. Tá? Isso realmente a economia brasileira fez. Tá? Ter uma autonomia energética, tá? Procurando petróleo e, felizmente, descobrindo, ampliando a capacidade de energia, ampliando a infraestrutura rodoviária. Tá? Daí a liderança do automóvel. Tá? A gente pode considerar isso, e os autores consideram, aí, dado essa análise paradigmática do Antônio Barros de Castro, tá? Que é o aprofundamento, tá? Da industrialização por substituição de importações. Tá? Mantém-se, tá, uma indústria protegida, tá, com grandes barreiras alfandegárias, tá, e voltada para o mercado interno. Tá? E lógico que nenhuma economia, mesmo aquela que está aprofundando uma industrialização, é uma economia autárquica, depende de importações. E as importações foram financiadas por produtos primários e por financiamento externo. Então, a ideia de que, bom, a poupança externa está financiando o investimento que a economia brasileira está fazendo. Tá? Só que o time da economia internacional, tá, não foi o mesmo timing da economia brasileira. Tá? Isso por quê? Tá? Aí, já passando, tá, para a década de 80, e se concentrando mais no que aconteceu com os países da América Latina, principalmente do Brasil, a crise da dívida externa, né, vem antes do salto exportador que poderia vir, tá, da ampliação da industrialização brasileira, tá, e do salto exportador. Tá? Então, o que a economia brasileira aconteceu? Tá? Quer dizer, uma grande diversificação da estrutura industrial, volto a dizer, tipicamente fordista, tá? Mais voltada para o mercado interno. Tá? Bom, e agora com o problema da dívida externa. Tá? Como financiar, tá, o pagamento da dívida externa. Tá? Bom, a primeira ideia foi, vamos financiar a dívida externa rolando a dívida externa.
Tá? Os bancos privados internacionais falaram, não, só se houver, só damos novos empréstimos se houver também empréstimos dos organismos internacionais. Então vão primeiro para os organismos internacionais. Aí foi, porque a gente viu na primeira fase da disciplina, e que vocês veem nas disciplinas de economia brasileira contemporânea, tá? Foi as exigências do FMI, do Banco Mundial. Tá? Exigências também que foram muito confusas. Tá? Primeiro, uma exigência de que aumenta as exportações, tem que dar incentivo às exportações, então tem que dar uma desvalorização cambial. Então, aí começou a época das maxis, desvalorizações. Depois colocou, não, tem que fazer, tem que organizar a economia interna, as contas internas. Tá? Até que, quer dizer, esse conjunto aí de condicionalidades, de exigência, finalmente foi apresentado como um consenso de Washington. Tá? O que as organizações de Washington pensavam que qual era o ajuste que as economias que estavam passando pela crise da dívida externa deveriam fazer. E esse ajuste não era simplesmente um ajuste cambial, devia ser um ajuste estrutural. Tá? Portanto, devia ter principalmente um grande aumento, gerar um superávit na balança comercial, para que esse superávit na balança comercial, tá, pagasse o déficit na renda primária, para pelo menos fechar com a conta corrente do balanço de pagamento equilibrado. Então, houve uma exigência, um incentivo forçado, tá, para que houvesse, tá, exportação de produtos industriais, tá, de exportação de produtos primários, tá, e mais uma relativa manutenção, tá, do protecionismo, tá, do mercado interno, porque as importações não podiam crescer, tá, porque tinham que a balança de pagamento tinha que dar um salto nas exportações e controlar as importações. Aí o que a gente tem é que o depoimento, a análise do Gabriel Palma, que é a análise da CEPAL, favorável a um aprofundamento do processo de substituição de importações, tá? Gerou também, dado a crise da dívida externa, uma mudança muito rápida, ao invés de uma mudança gradual, como foi feito com as economias do leste europeu, de uma industrialização por substituição de importação para uma exigência de uma industrialização, tá, voltada para exportação. Isso gerou, quer dizer, uma mudança, tá, muito rápida, tá, orientada pelos organismos internacionais, achando que era, bom, é só ter um ajuste na taxa de câmbio, né, liberalizar o comércio, fazer privatizações, que vai gerar um salto nas exportações. Tá? O que os estruturalistas vão colocar aqui é que essa mudança de estratégia, tá, é algo muito difícil. Tá? Algo que, tá, o Chile, por ter passado aí por uma ditadura militar que teve uma orientação completamente diferente da ditadura militar brasileira, tá, já abriu sua economia, teve uma estratégia orientada para
para exportação, tá? Já na década de 70. Tá? Enquanto Brasil e Argentina não, persistiram, mesmo com os governos autoritários e militares, em aprofundar a substituição de importação. Então, na década de 80, foi muito difícil, tá, essa conversão, tá, para exportar produtos industriais, algo que as economias do leste asiático, tá, já vinham fazendo. Tá? Então, dado, tá, essa nova situação da economia internacional, pós-crise da dívida externa, tá, entrando aí numa fase, tá, que a gente chama de globalização produtiva, de formação de cadeias globais e regionais de produção de valor, com as multinacionais adotando novas estratégias, tá? A gente tem estratégias também diferentes, tá? Estratégias de abertura comercial diferentes, tá? Como aumentar as importações, como se integrar à economia internacional, tá? Havia várias estratégias, tá? O que a gente coloca, uma estratégia de mais curto prazo, tá? Que a gente vai depois, a grande vantagem, tá? Das vantagens comparativas primárias, tá? Mas também a grande maldição, tá? Ou seja, se integrar a economia internacional com as vantagens comparativas nas exportações primárias, tá? Ou, tá, se integrar, tá, a cadeias regionais e globais de produção e valor. Mas se integrar como? Tá? Exportando insumos básicos, tá? Se integrar, tá? Produzindo produtos industriais, tá? Mas de baixo valor agregado, tá? E o exemplo é que são essa denominação, as maquiladoras, tá? Que estão agregando valor nessa cadeia de produção. Tá? Mas o grande problema é que estão agregando pouco valor. Tá? Estão dando... quer dizer, lógico que é um exagero, estão maquiando o produto, estão embalando o produto, estão montando o produto. Mas o que a gente viu quando estudou cadeia de produção e de valor é que o elo produtivo, tá, é o elo que está gerando menos valor. Tá? A organização da produção, tá, e a apresentação da produção ao mercado, tá, bem representado aí na curva sorriso, tá, o antes da produção e depois o pós-produção, estão se apropriando de um valor muito maior do que a estrutura produtiva. E nessa estrutura produtiva, tá, há também uma diferenciação daqueles que estão produzindo produtos mais complexos e menos complexos. Tá? Tem a situação também, tá, da economia brasileira, por exemplo, que tem uma grande dificuldade de se integrar a cadeias globais e regionais de valor e exporta o que consegue. Tá? Quer dizer, lógico que utiliza as vantagens comparativas dos seus produtos primários, tá? E tenta exportar produtos industriais, tá? Com grandes dificuldades, tá? De competitividade e o resultado é que exporta produtos pouco complexos. Tá? E a outra estratégia que a gente vai ver é a estratégia do leste asiático, tá?
é que formou uma cadeia regional de produção muito dinâmica, tá? com, tá? Com aprendizado, tá? Por participar dessa cadeia. E esse aprendizado permite, tá? Upgrades, tá? Na cadeia de produção, na diferenciação da produção, e podendo ascender para a produção de elos mais nobres, que geram mais valor da cadeia de produção. É aí que a gente chama as estratégias dos gansos voadores. Tá? Bom, então o que a gente vê também nesses 30 anos aí de globalização, tá? Produtiva e comercial, foi uma entrada muito mais gradual, suave, dos países do leste europeu, que já tinham uma estratégia orientada para a exportação, do que uma abertura comercial forçada, abrupta, tá? Forçada pelas crises internacionais que atingiu as economias da América Latina. Tá? E, de outro lado também, quer dizer, qual a integração a essa economia global? Tá? Onde adotaram uma estratégia de desenvolvimento de integração ampla, principalmente integração regional. Tá? Integração regional não é simplesmente formar a comunidade europeia, blocos comerciais, mas qual é a relação produtiva dentro desses blocos comerciais. Daí a importância de se estudar a cadeia regional ou global de produção e valor. Tá? E o que a gente vê, tá? Que as economias do leste asiático, tá? Formaram cadeias regionais, se integraram também a cadeias globais, enquanto a América Latina, quer dizer, tem uma integração muito mais restrita. Tá? Ainda tem uma abertura comercial muito restrita, ainda barreiras alfandegárias ainda para proteger a produção interna. Quer dizer, um protecionismo muito difícil, tá, de ser reduzido, quer dizer, uma exigência da produção nacional de ser protegida, tá, e uma grande dificuldade de ser competitiva no comércio internacional. Tá. Então, para diferenciar aí essas trajetórias, tá, tanto do leste asiático e da América Latina, tá, o que a gente pode ver, tá, o que a literatura está nos indicando dessa diferenciação, tá, é que os países do leste asiático se entraram na competição internacional, exigiram, incentivaram que a sua estrutura produtiva, ao invés de se aprofundar na produção interna, fossem rapidamente para a competição internacional, tá? E, além disso, tá? A formação de uma cadeia regional de valor, tá? Nessa chamada estratégia dos gansos voadores, tá? Em que participar, tá? Mesmo na retaguarda, tá? desse voo dos gansos, tá? O voo dos gansos é um voo em V, tá? E os gansos, tá? A partir do momento para quebrar a resistência do ar, tá? Eles vão em V, mas também o mais importante é que tem uma alternância na liderança. Os líderes, tá? Vão sendo substituídos para aqueles que estão
em, em elos, tá, menos nobres da cadeia de produção. Então, uma representação aí desses gansos voadores, tá, é que o Gabriel Palma coloca aí num grande trabalho sem utilizar, ainda não tinha os índices de complexidade, ele procura colocar, bom, o que aconteceu com a cadeia produtiva, tá, regional liderada pelo Japão. Tá? O que ele vai colocar? Bom, na década de 60 e início da década de 70, o Japão liderava as exportações de alguns produtos. Depois, o Japão foi deixando de liderar as exportações. Essas exportações passaram a ser feitas pela Coreia do Sul e por Taiwan, ou Taipei, como queiram. Tá? Depois, esse conhecimento desse produto, tá, vai se generalizando. Tá? É importante a gente ter a referência do ciclo do produto. Tá? Em outros países, tá, como a Malásia, a Tailândia, tá, e a China, tá, vão conseguindo produzir esses produtos que a produção, tá, o conhecimento para a produção já está mais generalizado. Se o Japão não conseguir, tá, inovar na produção de outros produtos, tá, ele não vai ter competitividade, tá, em relação àqueles produtos que já começam a ter o seu conhecimento generalizado. Tá? Então, quer dizer, o líder Japão está sendo ultrapassado pelos gansos que estavam nos elos menores, e esse líder vai ter que gerar outra liderança, formar outra cadeia, tá, de países e dirigir gansos voadores. Tá? Uma representação que eu procurei fazer para vocês entenderem, tá? Colocando, tá, o tempo, tá, dessa sequência de movimento, tá, dos gansos voadores. Tá, no primeiro tempo, tá, o Japão, tá, liderando e organizando, tá, a cadeia produtiva, tá, produzindo aqueles produtos que exigem um conhecimento maior, tá? E os outros países, tá, se integrando a essa cadeia de produção, produzindo produtos, partes, modelos, tá, que exigem um conhecimento menor, ou seja, que já estão na fase de maturação, e outros, tá, quando a produção está padronizada, também podem se inserir nessa cadeia de produção, tá, mas tá, a própria evolução, a própria sequência, aí coloquei no tempo 2, faz com que haja um aprendizado, e esse aprendizado faz com que, tá, haja uma mudança nessa liderança. E se o Japão não for, tá, ter um dinamismo na inovação e liderar numa outra cadeia de produção, perderia aí a sua complexidade. Tá? Só pegando aí em termos de evolução, tá, da complexidade, tá, pelo site do Observatório da Complexidade Econômica,
eles têm dados desde de 95 até 2018. Né? O que a gente, pegando o bloco asiático, tá? E colocando o índice de complexidade, tá? de 95. Tá? O que a gente vê? O Japão liderando, o Japão se mantém como, aí dentro do ranking, tá? Do índice de complexidade, como o primeiro país nesse ranking. Tá? Sendo seguido por Taiwan e Coreia do Sul. Tá? Depois dos outros países. O que eu quero que vocês observem, tá? É que nesse período de 95 a 2018, tá? Todos os países deram um salto, tá? No índice de complexidade. Tá? E deram um salto também, tá? No ranking da complexidade. Tá? Então, portanto, participar, tá? Do comércio internacional, principalmente das cadeias regionais que foram criadas aí no leste europeu, tá? Permitiu, e com economias muito mais abertas, tá? Do que as economias da América Latina, permitiu aí uma ascensão, tá? No índice de complexidade dessas economias que estão participando, tá, cara, dessa cadeia regional de produção e valor. Tá? E a gente tem o fenômeno, tá, de tanto do Japão, tá, se mantendo como líder, porque ele vai liderar outras produções, tá, como também o grande avanço da China, tá, agora também liderando algumas cadeias de produção. Isso é um fenômeno que a gente tem que se situar e é um objeto de estudo aí para vocês. E, de outro lado, tá, o que a gente tem é a América Latina, os países da América Latina. A economia brasileira, se a gente pegar, tá, esses 2 anos, tá, 95 e 2018, tá, a gente vai ver que as exportações brasileiras perderam complexidade. Tá? Em parte é porque a economia brasileira é uma economia relativamente fechada. Quer dizer, a produção, tá, brasileira é para o mercado interno. Então, esse índice de complexidade também, tá, não por estar baseado só nas exportações, tá, tem uma grande dificuldade, tá, de ver a amplitude, a diversidade da estrutura produtiva brasileira, tá, que é uma economia, quer dizer, com índices de exportação em relação ao PIB e importação em relação ao PIB baixo, ao nível de 10%, enquanto os outros países são de 40%. Tá? Quer dizer, esse índice de complexidade também, por estar muito baseado nas exportações, e as exportações brasileiras têm uma grande dificuldade de exportar produtos, se inserir em produtos mais complexos, tá? Mas o que indica que a economia brasileira tem, tá? Apesar de ter um grande aparelho industrial, tá? Tem um aparelho industrial pouco competitivo em termos internacionais, e uma grande dificuldade de competir internamente com as importações e uma grande necessidade e interesse político de manter as barreiras alfandegárias. Por isso que
volta e meia vem os liberais e falam, bom, dá um choque de produtividade e competitividade na economia brasileira é baixar as barreiras alfandegárias. Tá? Bom, de outro lado, os estruturalistas falam, não, simplesmente baixar o protecionismo, tá? Não vai dar o salto de produtividade e competitividade. Primeiro tem que fazer aí um incentivo, uma reestruturação produtiva. Tá? Então, a gente vê uma estratégia ainda muito tímida, tá? de inserção na economia internacional, tímida porque consegue exportar produtos industriais pouco complexos e ainda muito baseado em produtos primários e uma pouca integração a economias regionais de produção e valor. De outro lado, o México, tá? O México se inseriu, tá? na cadeia regional de produção e valor do NAFTA, com os Estados Unidos e com o Canadá. Tá? Isso permitiu, tá, um grande aumento nas exportações, tá? E porque o índice de complexidade está baseado nos dados de exportação, revelam que o México deu um salto, tá? Muito maior do que a economia brasileira no índice de complexidade econômica. Tá? Mas, comparativamente, aí que a gente vê na literatura, o México tem uma grande dificuldade, apesar de estar inserido aí, né, na cadeia produtiva com os Estados Unidos e Canadá, de produzir em elos mais nobres, com mais valor agregado. Tem uma grande dificuldade de dar o upgrade. Tá? E, por fim, o caso do Chile, que é o caso latino-americano, tá? Em que fez uma orientação para a exportação mais cedo, na década de 70, pelo governo Pinochet, que adotou aí um liberalismo já na década de 70, tá? Ficou com as exportações primárias, principalmente de cobre, de frutas, de vinho, tá? O que não elevou aí o seu índice de complexidade. Tá? Então, o que a gente tem é que a trajetória, tá, históricas de estratégias de desenvolvimento fazem com que aquela combinação, tá, de fatores multidimensionais também se diferencie. Tá? Então é importante não só ter os fatores como colocado, mas como eles se relacionam. E para a gente entender como se relacionam, a gente tem que entender também um pouco da história, da estratégia de industrialização e de estratégias de integração ao comércio internacional. Ficamos por aqui.